Olá, tudo bem? Eu sou o Edson de Paula, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast Você Está Bem? E eu já começo com uma pergunta, você está bem? Eu já quero responder também, eu estou bem? Porque eu estou com você e estou aqui hoje também com a minha querida alma gêmea, Liliane Marrone. Olá, Edson. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Você Está Bem. Se você gostar desse conteúdo, já compartilha, já convida os seus amigos para seguirem o nosso canal. E hoje nós temos dicas fundamentais sobre bem-estar, saúde, qualidade de vida, para que nós possamos ter uma vida mais integral, uma saúde mais integral. Eu espero que você goste. Edson, qual é o tema de hoje? O tema de hoje, para eu falar do tema de hoje, eu preciso também colocar aqui uma pequena frase da psicologia positiva para introduzir esse tema, porque vale a pena. A psicologia positiva nos diz que nós devemos viver o nosso melhor momento presente. Viver o nosso melhor momento presente. Você vive o seu melhor momento presente? Você se dá esse presente todos os dias para si? Viver a vida plenamente, com saúde, com qualidade de vida, com bem-estar? Você se cuida, você tem um autocuidado? Esse é o seu melhor momento presente? Também devemos agradecer o passado, porque foi o nosso passado que construiu esse ser humano lindo, maravilhoso que você é hoje. Único agente de mudança da sua vida. Agradeça seu passado, agradeça todas as suas memórias positivas e também aquelas negativas que te desafiaram a ser mais e melhor, para você ser quem você é. E tenha esperança no futuro. O futuro ainda é uma folha em branco esperando para ser escrito por você. E isso justifica, essa frase justifica o tema de hoje. O tema de hoje é o que a medicina pode nos ensinar a respeito de qualidade de vida, de bem-estar, mas principalmente a viver o melhor momento presente. Para isso nós temos uma convidada aqui super especial, a nossa amiga Débora Forte, especialista em clínica médica. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Você Está Bem? Eu que agradeço o convite, tanto do Edson quanto da Liliane, e a você também que está aí do outro lado. É um prazer imenso estar aqui falando de um tema, Edson, que eu adoro muito. Felicidade, saúde e bem-estar. Tem tudo a ver. E eu digo o seguinte, né? Você está feliz? Você está bem? Eu estou. Eu tenho certeza que a Débora que está conosco aqui também está feliz, porque essa é a nossa intenção. Todas as segundas-feiras começar uma semana diferente, para aquela semana que você se sinta, né, acolhido todos os dias no seu ambiente de trabalho, na sua família, com seus amigos, que você se sinta bem. E principalmente para que você viva uma vida plena, saudável e sabendo uma das coisas mais importantes, que é a dica mais importante que eu vou dar para você hoje aqui, e a doutora Débora também, é respirar. Você tem feito pausas durante o seu dia para respirar? Mas não é aquela respiração. Olha, Edson, se eu não respirasse, eu não estaria vivo. Eu não quero esse tipo de respiração. Eu quero aquela respiração, né, zen. Não é zen noção, não é zen mesmo. Aquela que você fecha os olhos assim, ó, e solta, e relaxa, sabe? Vamos lá de novo, vai. Inspire profundamente, preencha seu pulmão ao máximo. Segura um pouco, conta até 3 aqui mentalmente, relaxa e solta. E libere todas as tensões negativas, todos os pensamentos. Será que é possível, Débora, nos libertarmos das emoções, dessas travas, dessas correntes emocionais que nos aprisionam e vivermos momentos de felicidade plena na nossa vida simplesmente respirando? Então, vamos para uma explicaçãozinha aí que o pessoal não sabe da importância do respirar, né? Presente aí em várias culturas, né? Principalmente na cultura que a gente vem do Oriente, mas é muito simples, qualquer um pode entender. O que mais nos atrapalha no dia a dia, vamos ser muito sinceros, é a nossa mente pensando demais. É a nossa ansiedade, é o nosso estresse, mas tudo porque a nossa mente funciona demais. Mas o mais importante é eu parar. Porque quando eu paro, eu tenho a possibilidade de fazer um novo começo. Então, o respirar
nada mais é do que quando a gente fala para o cérebro parar. E é muito importante, se você quiser usar o prana, que vem da medicina Ayurveda, né? Prana significa vida, entendeu? E vida é a coisa mais importante, o ar que nós respiramos. Por isso que é importante respirar em 1, 2, 3, 4, 5 e depois respirar em 5, 4, 3, 2, 1. Eu tenho o costume um pouquinho de simplificar as coisas. Por quê? Respirar é um dos atos do corpo mais difíceis que tem. Ninguém pensa quando está obrigatoriamente respirando e contando. É o suficiente para que eu pare a minha mente. Ninguém pode estar no seu problema mais terrível que tiver. Para. Respire em 5 e expire em 5. Faça isso 3 vezes. Já é o suficiente para me dar uma pausa para o cérebro e depois escolher se eu quero ou não voltar para aquele samba do crioulo doido que o meu cérebro estava previamente. Eu vejo isso como a primeira frase que o Edson falou da psicologia positiva, viver o seu melhor momento presente. Então, quando eu respiro, eu retorno ao meu momento presente. Eu consigo ter o controle novamente daquilo que eu sou, daquilo que eu penso nas minhas mãos. É isso, doutora? Eu entendo o seguinte, é uma prática, né, Edson? A gente sempre tem que entender o seguinte, tudo na vida é realmente uma escolha. Quando eu decido tomar essa atitude, eu tenho que treinar. A psicologia traz muito isso, o treinar as emoções. Então, quando eu faço a opção de que na hora que eu respirar, eu mando um comando para o cérebro que eu não quero retornar àquele estado, as primeiras vezes, os primeiros tempos, são mecânicos. Eu tenho que falar para o cérebro, a partir de agora, você não volte para onde você estava. E depois, mas com o tempo, o treinamento é como atividade física, como ginástica, é treinamento. O cérebro, eu falo que é o único órgão que eu posso exercitar ele até o meu último dia da vida. É importante que a gente entenda isso. O corpo todo envelhece. O cérebro é o único órgão que quanto mais eu usá-lo, mais ele vai me retornar. Interessante, me vem aqui uma linha de pensamento no seguinte sentido, né? Que tudo isso se originou, né, no Oriente, né? A gente está falando aqui de uma técnica de meditação que teve seu início no Oriente e depois foi disseminado na nossa cultura ocidental. E o quanto que a cultura ocidental ela é acelerada, né? Quando você fala de parar, eu penso assim, talvez a palavra certa não é parar, é desacelerar. Eu penso em desacelerar aos poucos até que você crie o hábito saudável de perceber o seu corpo, a sua mente, as suas emoções. Quem é você? Porque nós vivemos num mundo tão agitado, né? A gente está vivendo num mundo de fast food. Nós estamos vivendo aquela coisa daquilo que é ruim é bom, né? Tudo que é ruim é bom, né, para o ser humano hoje. Fast food, por exemplo. Por que é ruim, mas é bom? Porque eu economizo o tempo. Você está economizando o tempo de forma errada. Ao economizar o tempo indo no fast food, por exemplo, você está optando por comer, realmente se alimentar de forma errada. As pessoas não pensam dessa forma, as pessoas pensam em ganhar tempo e na realidade eles estão perdendo tempo precioso da vida delas. O tempo e aliás, o tempo é o presente mais precioso que você tem nessa vida. Não é verdade? Isso, a gente tem agora, graças a Deus, a cultura oriental, ela está muito em moda, né? Nós somos um mundo de moda, né? O Ocidente adora uma moda, né? A gente segue moda até para levantar, né? Mas o Oriente, ele está em moda. Mas a gente tem que lembrar que a diferença entre a saúde ocidental para a saúde oriental são só 5.000 anos. Exato. A oriental tem 5.000 anos a mais do que a ocidental. E ela tem uma outra filosofia de vida, que é o culto à própria pessoa, ao bem-estar na sua essência. A medicina ocidental, ela é bem diferente, ela é muito do imediatismo, da doença, do tratar. A oriental é do cultivar a saúde. Então são conceitos totalmente diferentes. Enquanto o Oriente ele cultua a sua saúde, o Ocidente se preocupa em tratar a doença. É também uma escolha
e que a gente tem que aprender a fazer isso. Isso que você falou, Débora, é interessante, né? Porque eu venho da área de comunicação também. Eu acredito que, além da psicologia, eu acredito que a nossa cultura, né, a cultura da medicina ocidental, ela visa remediar as situações, entregar um remédio e que dê uma cura rápida. As pessoas não têm paciência de ser pacientes dos médicos. Esse é o ponto aqui, na minha opinião, né? Então eu vou até uma médica, até um médico, eu quero a minha cura e eu quero agora. É um fast food, me dá o remédio que vai me trazer essa cura. E não é a cura que você deve buscar, é o cuidar de si. Então, cuidar de si é curar também, não é? Seria isso. Cuidar de si é curar. Eu prefiro essa questão olha, vamos cuidar um pouquinho mais do nosso corpo, da nossa mente, porque nós vamos também promover o quê? Um autocuidado, e promovendo esse autocuidado, possibilita também uma autocura. Seria isso? Eu já estou aí com 30 anos, mais 33 anos de formada, e a medicina sempre me foi muito sedutora. Eu sempre achei o curar a doença muito sedutor. Até um dia que ela não me foi suficiente. E aí eu tive que ir na busca do meu eu, da minha verdade, de quem eu era e onde eu estava e qual seria a minha escolha. Em algum momento da vida da gente, a gente vai entender que a melhor parte da nossa vida é o nosso próprio eu. Okay. Então, foi dessa experiência que saiu esse novo pensar da medicina, porque eu não posso dizer que eu não fui curativa. Muito eu bem. sempre fui curativa. As minhas especializações me fizeram ser curativa, até o dia que ela não me foi suficiente. E isso é o mais profundo autoconhecimento. É aquilo que eu sei de mim e de como eu processo as minhas emoções, as minhas percepções, os meus saberes, os meus quereres principalmente. Eu acredito que quando eu me conheço, eu consigo querer melhor boas coisas e não querer mais outras, ou escolher aquilo que me faz mais sentido naquele momento. E quando eu escolho o melhor, talvez eu me cure mais, ou talvez eu esteja em busca de uma vida mais saudável e significativa. Pegando um pouquinho o seu gancho, antes de ouvir a Débora, a opinião dela, tem muito a ver com a autopercepção, né? A autoconsciência. Porque quando a gente está falando aqui hoje, um tema hoje é atenção plena, olhar para si, cuidar de si, respirar, desacelerar, né? Eu vejo muito essa questão da autoconsciência, né? De criar um hábito. Para você criar um hábito, não é de um dia para a noite. Agora eu vou começar do nada a respirar. Agora eu vou começar do nada a me cuidar. Agora eu vou começar do nada a parar de comer a gominha aqui, o doce, né? Para me cuidar e ter uma vida mais saudável e plena. Não é assim, você não muda do dia para a noite. Não existe, eu penso assim, olha, até existe, tá? Eu até vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Débora, eu sei a opinião dela, ela vai nos dar uma dica poderosa aqui, tá? Que não tem um pouco a ver com o tema e não tem nada a ver com o tema. Pessoas querendo emagrecer rapidamente. Quero emagrecer, é do dia para a noite que se emagrece, ou ela vai ter que aprender a respirar, vai ter que aprender a se alimentar? Porque é mais fácil você criar um vício do que criar uma virtude. O que é um vício? O vício é um hábito negativo, repetido várias e várias vezes, que se torna um vício. Comer a gominha. A virtude é criar um hábito positivo, reforçá-lo várias vezes. Qual a sua opinião? Gostei, viu, Edson? Essa fica a dica, né? É mais fácil criar um vício do que uma virtude. E também uma escolha. Perder peso. Muitas das vezes a gente tem que entender que existe o fator genético. A pessoa tem tendência a ser... A forma do corpo é exatamente a forma na qual ela vai ter uma disposição mais de gordura, de musculatura, conforme a ossatura. Mas a gordura em excesso, a obesidade, ela também é uma escolha. É uma escolha do não saúde. O fast food, o rápido, mas passa muito por aquilo que eu estou passando. Hoje a gente vive em uma epidemia de emoções. Eu sou muito mais moldado pela minha emoção
E nessa emoção louca que a gente vive, nesse mundo louco, competitivo, ruim para mim a saúde emocional, ela me faz eu ter pequenas compensações. Eu acabo sendo viciado em dopamina, que é o meu remedinho de, olha, você perdeu aqui, mas eu vou te dar isso. E o açúcar, ele é ótimo para isso. É um dos fenômenos mais compensadores que tem, é eu utilizar o açúcar como uma forma. E o pior, a pessoa não percebe que ela está criando esse mau hábito. Por isso que eu faço aqui das suas palavras as minhas. É preciso treinar a mente. E por isso que eu acho que podcast, se você está bem, é tão importante para a saúde. Porque tudo começa na saúde mental. Muito bem. Tudo começa aí. Procure saber quem você é e se realmente você está bem. Esse podcast é interessante para vocês acompanharem, viu? E eu vou pegar aqui o gancho da Débora Forte, nossa convidada de hoje, falando aqui brilhantemente sobre o que a medicina pode nos ensinar a respeito de felicidade, bem-estar, qualidade de vida, e dar uma dica para você: antes de eliminar a sua gordura física, elimine a sua gordura mental, que está te atrapalhando há alguns anos aí, tá bom? Edson, foi boa essa. Gordura mental, adorei. Olha, se a gente for pensar, tem tudo a ver. Porque o que é gordura? É excesso. E o que nós estamos tendo hoje é excesso. Excesso de tudo, mas excesso mental adoece. E às vezes a gente não para para pensar o quanto nós estamos doentes das nossas emoções, doente dos nossos pensamentos e colocando isso como se fosse normal. E não é. São os pensamentos disfuncionais que nós temos. Ou seja, pensamentos que não funcionam. Por exemplo, uma preocupação exacerbada com o amanhã. Uma preocupação muito grande com o meu líder, com o outro, com o meu filho. O que o outro vai pensar de mim? E eu sempre faço uma brincadeira com os meus clientes, Débora, que eu peço para que eles coloquem as mãos assim e falem: o que você consegue de tudo isso que você falou pegar agora? E isso causa um impacto muito grande. Porque a mente da gente, essa gordura emocional, né, ela vai criando mais e mais informações desnecessárias, informações que não são relevantes e informações que doem, que nos prejudicam. Esses dias eu estava atendendo uma cliente que estava muito preocupada com a filha, com o futuro da filha. Eu disse assim: olha, a minha está a 9.000 quilômetros de distância. E só caiu a minha ficha um dia que ela me ligou, era tipo 11 horas da noite, andando sozinha, no meio de uma via que não estava passando ninguém, e ela estava muito feliz. Olha, mãe, terminei de sair do trabalho, estou indo para casa, eu estou tão feliz que foi tudo bem. E nesse momento caiu a minha ficha: eu não tenho poder sobre nada. E principalmente sobre ela, ou o outro que esteja perto ou distante de mim. Então, e isso é um trabalho muito difícil para o ser humano, deixar esse controle do outro e pegar o controle da gente, não é isso? É muito interessante, é disfuncional mesmo. Quando a gente pensa, a quantidade de pensamento, assim, se a gente fizesse todo dia, vou pensar hoje todos os meus pensamentos desnecessários, eu acho que vai ser 70%. Se a gente for pensar, 70% daquilo que a gente vive ou se emociona, na realidade, poderia ter substituído por outros pensamentos mais construtivos. Principalmente o excesso, entendeu, do amanhã ou a culpa do ontem, que você falou no início, né, Edson? Aquele pensamento, aquela dica, ela é de uma grandiosidade, mas eu acho que dificilmente a gente para pensar o quanto a gente vive de excesso do amanhã. Perfeito. É uma questão muito que nos aflige, porque o futuro ele não existe. O futuro você cria ele. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo, já dizia Peter Drucker, né? Um dos maiores pais da administração moderna. Se você quer ter um futuro efetivo, crie o seu futuro. O seu futuro começa agora.
Daqui a 10, daqui a 15, 20, 30 anos, como você vai estar? Você vai estar bem? O título desse livro, você vai estar bem daqui a 10? Agora, para estar bem daqui a 10, 15, 20, 30 anos, amanhã, para estar bem amanhã, você precisa viver o seu melhor momento presente hoje. Aliás, que é a frase da semana. É preciso superar, vencer o hoje, vencer o dia de hoje ainda, para continuar persistindo no amanhã. Olha que frase legal, hein? E o passado? Simplesmente agradeça e siga em frente. O passado já foi. O problema é que as pessoas ficam engorduradas mentalmente, né? Se lambuzam no seu passado. Apegadas. E falam assim, nossa, que delícia que é esse passado. Olha, fiquei mostrando meu sofrimento, mostrando minha dor para todo mundo, para ser acolhido, para se sentir querido, para se sentir abraçado. E aí a pessoa fala, mas que chato, hein? Que chato. E se afasta de você. Eu vejo o apego e o afeto. Eu estou apegada a algo que aconteceu e afetada. Pela emoção negativa. A emoção positiva não me afeta. Interessante isso. A emoção positiva nunca me afeta. Ela me impulsiona. Mas o que me afeta são as coisas ruins que me aconteceram. O que você tenta evitar o tempo todo, e elas o tempo todo estarão batendo de frente com você na sua vida, não é? Aquilo que você mais evita. Lembra uma vez eu falei de sombra e luz aqui no podcast, não é? Evitar a sua sombra vai fazer com que você também iniba cada vez mais a sua luz. Porque sua sombra faz parte, né, da sua luz. Não existe alegria sem tristeza. Não existe noite sem dia, ou dia sem noite. Então para viver uma vida plena, Débora, para ser feliz, eu preciso conhecer a tristeza também, não é? Eu preciso cair para me levantar, não é assim? Eu posso falar que assim, eu prefiro meus tombos do que as minhas vitórias. Porque com a vitória tá tudo bem, beleza, ótimo, mas é com o tombo que eu cresço. É com o tombo que eu vou fazer as minhas melhores escolhas. Isso. Quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para a minha vida, até mesmo a Bíblia fala isso, né? Para todo mundo que lê a Bíblia, né? É nas aflições que a gente se encontra, é nas aflições que a gente revê princípios, é nas aflições que a gente encontra até mesmo Deus. Então, assim, eu adoro os tropeções, entendeu? Porque é a única forma de ir para frente. E o povo acha que não, mas é a única forma. Temos que perder o medo de sofrer. Isso. Sofrer, gente, quando a gente aprende a conviver com ele, a gente entende que é um momento tão maravilhoso de crescimento, de evolução, de possibilidades de evolução, que a gente fica agradecido. Eu sempre falo que se a vida estiver muito perfeita, tem alguma coisa errada. Tem algo errado aí, tem algo errado. E é muito interessante isso que você trouxe, Débora, porque eu costumo dizer que entrar na caverna e conhecer intimamente a caverna é o primeiro passo para você sair dela. E você não pode gostar, você pode querer entrar na caverna, mas não ficar dentro dela. Você vai precisar sair uma hora, né? Senão você estava dentro do útero da sua mãe até hoje, não é verdade? Já dizia o teorema de Sócrates, né? Que dizia da questão da caverna. Mas se todo mundo soubesse o quanto é poderoso e o quanto o dia de hoje é feliz, o quanto nós temos potencial para sermos felizes, mas feliz, gente, não quer dizer ser rico. Feliz não quer dizer possuir o carro de última linha. Ser feliz é um estado de bem-estar. Não é ir numa festa, numa balada e você estar em euforia. Euforia é uma coisa, felicidade é muito pelo contrário. É um estado de estar bem. Muito bem. E como dizia, né, os nossos queridos companheiros da Organização Mundial da Saúde, a saúde não é a ausência da doença. Saúde não é a ausência da doença, muito pelo contrário. É um perfeito e pleno equilíbrio do nosso bem-estar físico, emocional, social, espiritual, profissional também. Falando um pouquinho de bem-estar profissional, físico, mental, vamos voltar um passo atrás, retrocedermos aqui e vamos falar de estado de presença.
Qualidade de atenção ao momento presente. Como desacelerar num mundo altamente competitivo, digital, caótico, complexo e incerto que vivemos hoje. Existem muitas teorias, ideias, e nós vemos as pessoas usando esse lindo aparelhinho e achando que a vida está aqui. E a vida não está Não aqui. se resume a esse aparelho. Ela está aqui, nas relações, com pessoas, trocando informações, ideias. Aqui se troca informação, mas é frio. E quando eu tenho esse estado de presença, olhando nos olhos, conversando e sentindo o outro, eu me torno pleno também. Eu consigo estar mais dentro do contexto, eu consigo estar com mais bem-estar. Só que as pessoas estão ansiosas, por quê? Porque elas não estão no contexto, elas saem do contexto para estar em outros ambientes, com outras pessoas, em outros locais. E tem uma coisa interessante que você está falando aqui. Eu vejo uma diferença muito grande entre uma curiosidade funcional e uma curiosidade disfuncional hoje, no mundo que nós vivemos, não é verdade? Eu digo o seguinte: quando você tem uma curiosidade funcional, é aprendizado, é valor na sua vida. Ter uma curiosidade funcional é estar diante da Débora e ser curioso para aprender com ela. Débora, me ensina um pouco mais da atenção plena, do mindfulness, por que ela é importante, por que a medicina ajuda. Isso, o porquê de descobrir o porquê é funcional. Agora, o que a gente vê na internet hoje, nesse mundo digital, naquela caixinha quadrada lá, é a curiosidade disfuncional que se transforma em bisbilhotagem. Não é curiosidade, é bisbilhotagem. Eu tenho um interesse de ficar bisbilhotando a vida dos outros, né, de ficar vendo o que o outro está fazendo. Faça você, Wélia. Não é verdade? Nossa, aprenda a admirar. Muitas pessoas invejando hoje em dia, Débora. É um mundo do out e nada do in. Isso, perfeito. É viver out, entendeu? É viver fora e não estar dentro. Quando você faz a escolha por estar vivendo a vida do outro, você automaticamente já deixou a sua de lado. Muito bom. E eu acho o seguinte: o que a medicina pode entender, que existem alguns passos para se ter saúde, mas estar dentro de si já é o primeiro passo. E a internet, eu acho que ela só veio a somar. O mau uso dela, essa dependência do outro, tornou-se a minha vida muito intangível. Eu vivo na minha periferia. É como se eu não me conhecesse. Não se apropriasse disso, se tornasse proprietário do seu próprio ego, do seu eu, toma conta de si. Dos seus defeitos e das suas qualidades. Você só vai corrigir os seus defeitos quando você se conhecer e você fazer a opção do que é certo e do que é errado. Hoje a gente vê, eu sempre acho que agora a gente tem os jornalistas de plantão 100%, né? Eu começo a rir porque eu vejo assim, as pessoas agora dão opiniões de queda de avião, entendeu? Dão opiniões assim, sem nunca ter tido nenhuma formação mínima acadêmica, porque a gente precisa tomar conta quando a gente se habilita a dar algum tipo Todo de mundo informação. é mestre agora em algo, né? Virou mestre, virou doutor, pós-doc em queda de avião, em hackeamento virtual, vidas, em política. Mas isso é um mundo out. E o que nós estamos falando aqui hoje é da importância do in. É do estar dentro de você. Você só estará bem quando você estiver bem com você mesmo. Isso. Porque senão você estará vivendo a completa solidão do eu mesmo. É muito grave isso. E aí entra no que nós chamamos aqui no Você Está Bem Podcast, né? Nos capítulos passados aqui do nosso podcast, eu falei muito da real life e da fake life, não é? A diferença que existe entre você viver uma vida fake, uma vida
ilusória, uma vida construída, idealizada, e a diferença de você viver uma vida plena, do eu real, do eu que é tangível, daquele que se coloca à disposição de si, do outro também, né? Que coloca a cara para bater, né? Que assume responsabilidade. O que a gente vê hoje em dia, todo mundo fala accountability, porque a pessoa tem que ser accountability. Accountability é assumir responsabilidade. Mas o que eu mais... Assumir a responsabilidade, né? Accountability, mas o que eu mais vejo é desculpability e culpability. Eu dou uma desculpa para tudo ou eu aponto o dedo para o outro. E a gente precisa realmente ter o autoconhecimento, se aprofundar, né, na nossa consciência cada vez mais, saber os nossos limites, para poder também valorizar os nossos recursos, não é assim? Eu só vou ter saúde quando eu souber fazer as minhas escolhas. Mas as minhas escolhas partem a partir do princípio do eu. Entendeu? Eu vejo assim, vamos fazer atividade física. Gente, é igual dieta. Às vezes, não estou aqui fazendo juízo de mérito de nenhum profissional, mas muitas das vezes o que nós temos hoje é informação sobre a necessidade de fazer atividade física e minimamente de uma dieta mais saudável. As pessoas sabem disso, a informação está aí do jeito que você quiser, na voz que você quiser e como você quiser. Porém, está difícil das pessoas tomarem atitude por si próprias. Então, mas aí eu coloco um ponto de reflexão aqui, muito sério, para que você preste atenção aqui no que a doutora Débora Fortes, que está aqui hoje falando sobre clínica médica e ajustando a medicina com a felicidade e o bem-estar. Pensa nisso. Medicamentos liberados hoje, na prateleira, à sua disposição. Pessoas se auto-aplicando medicamentos para emagrecimento. Débora, o que você poderia orientar essa pessoa que está se automedicando, sem um médico, sem a procura de um médico? Olha, essa parte de marketing, entendeu? Desse corpo idealizado, desse ideal que a gente... Eu não sei nem qual é o ideal que a pessoa entende como ideal. Eu não consigo definir o ideal magrelo, ou aquele ideal, aquela pessoa bem corpulenta. Olha... Isso tem feito com que as pessoas se mediquem de uma maneira tão equivocada, uso de hormônios de uma maneira tão estranha, que foge a qualquer literatura médica. A gente não tem explicação. E muitas das vezes até com respaldo. Porque eu falo que... O que é pior, né? Tem muita informação com respaldo. Mas eu não sei quem é pior. A gente tem que entender que... Nada que venha tão de graça assim. Perfeito, eu concordo. Não existe almoço não existe de milagre, graça. Não existe milagre. Não tem milagre. Não existe milagre empacotado à venda. E a gente tem que saber que para cada ação existe uma reação. Para cada escolha, uma reação. Eu viro e falo, né? Eu fico, às vezes, um tanto quanto preocupada quando a gente vê o excesso de medicalização e o excesso da necessidade de estar tomando alguma coisa, psicotrópicos principalmente, sem que as pessoas entendam que aquilo é a maior escravidão de que alguém pode ter. Fique 7 dias sem tomar aquele remédio. Perfeito. Se aquele remédio, de algum modo, se tornar uma pessoa mal educada, uma pessoa grosseira, uma pessoa sem um mínimo de controle emocional, você está dependente. Coloco também um ponto de reflexão em cima disso, tentando somar. E existem medicamentos com propostas contrárias a essa também. Se você sentir que você ficou apático demais, depressivo demais, abaixou demais a sua energia, você já não é aquela pessoa que se posiciona como se posicionava antes, você está vivendo aí uma fake life. Né? Alguns medicamentos aceleram você. Vamos entender isso daqui, porque eu não sou médico. A médica está aqui. Mas alguns medicamentos aceleram, outros desaceleram. Não é assim? E às vezes você está tomando aquele que acelera e não deveria estar tomando, porque você já é acelerado. É assim que eu vejo hoje em dia. Pessoas tomando medicamentos que provocam um efeito exagerado no que precisava ser moderado. E a gente tem aqui uma ressalva. Muitas das vezes, o que o médico me prescreve é a informação que eu dou para ele.
é o que eu quero passar para ele. Mas uma pessoa que não se conhece, às vezes ela nem está tendo uma noção que aquilo ela está entrando quase numa estafa de trabalho. Isso. E aí ela traz como se ela estivesse deprimida. Ela não está deprimida, ela está estressada, ela está estafada, ela está em workaholic, entendeu? Ela é um workaholic. Ela está colocando uma maquiagem, uma máscara para conversar com o médico? Você sente isso? O que a gente vê é que muitas das vezes a gente precisa de muitos anos de cadeira para conseguir perceber o que existe por trás da fala. Legal. É aquilo de entender aquilo que o outro não está dizendo. Você quando Ou fazer a pergunta certa para... O médico não tem obrigação de adivinhar. O médico não tem bola de cristal, tudo bem? Então presta bastante atenção quando você for no médico de descrever para ele exatamente o que você está sentindo. O médico ele vai ser um condutor, né, do seu cuidado, do seu cuidar-se. E quanto mais você tiver o domínio de você, mais você vai ser claro nas suas informações. Perfeito. Por quê? Olha, doutora, eu não faço atividade física porque eu sou preguiçosa. Pronto. Então vamos trabalhar a preguiça? Vamos mudar o comportamento. Vamos trabalhar, me dê a chance de te ajudar com a sua preguiça. Olha, doutora, eu na realidade, eu acabei passando por um período estressante e a única coisa que eu tinha foi comida. Pronto. Acabou. Descontei a minha ansiedade. Ótimo. Olha, doutora, eu não estou bem, mas perdi um ente querido. Tô luto. Triste, luto, tô de luto. Não é tristeza, é luto. Olha, então, assim, é momento, mais né? claro. É lógico que, Fábio, aqui uma ressalva. É também preciso criar um espaço. O médico precisa criar o espaço para que exista essa empatia. A relação médico-paciente, hoje em dia, para mim, é o cerne da questão da medicina. É o que Rogers falava, atenção centrada no paciente, atenção centrada na pessoa. É o estar disponível para ouvir. E é o ambiente seguro. É o propiciar um ambiente seguro no qual... quanto o médico propicia um ambiente seguro para o paciente, que ele possa se expressar e ele faça essa leitura. Porque muitas vezes eu estou aqui... eu estou sentindo algo que eu não sei o que é. E numa conversa, você consegue tirar dele exatamente aquilo que é. Até o jeito dele respirar, entendeu? Até jeito do paciente respirar, até mesmo o jeito do paciente. Mas é preciso empatia. Lembra que nós falamos que nós não estamos convivendo? Isso se dá também nas relações profissionais. Grande parte dos problemas internos de empresa, em relação ao médico-paciente, é não estar disponível a conviver. Hoje eu não estou disponível. Hoje eu não estou bem. Eu não estou bem, então assim, quando eu não estou disponível para conviver, quem dirá se eu estou disponível para atender? Mas aí vem uma coisa que eu sempre digo aqui também no nosso podcast, você não é humilde o suficiente também para pedir ajuda, né? Quando você está fechado, você se bloqueia, você entra dentro de uma caverna e você se fecha, você não está sendo humilde também, tendo a humildade para saber pedir ajuda. Nós temos que saber o momento em que a gente chegou no fundo do poço também. Falaram, eu cheguei no fundo do poço. Isso que a doutora Débora disse, olha, eu cheguei no fundo do poço, sim, mas o médico vai te ajudar a identificar qual é esse fundo. Quão fundo é, exatamente, quão fundo é esse poço que você chegou. Não, você não está, você está vivendo um momento de luto, calma. Você ficou ansiosa e começou a comer a gominha aqui, a jujubinha. Para de comer o açúcar. Ele vai falar isso para você, porque isso vai acabar estragando o seu metabolismo, não vai te ajudar. Você é mais do que isso. Então, o médico que cria o ambiente seguro para o paciente, cria um clima também de cumplicidade e confiança. Eles se tornam, né, confidentes e cúmplices. Isso é muito bom. E cria um compromisso mútuo. Né? Paciente é aquele que tem paciência para ser conduzido pelo outro. E confiar e ser cúmplice e de ser o que também? Assumir o seu compromisso com o médico. Pode deixar que eu vou dar conta disso e vou trazer resultado. Porque é uma via de mão dupla, não é simplesmente tomar o remédio. Aí vem aquele pensamento que várias vezes nós já conversamos, o pensamento que é remediativo, o pensamento que é generativo e o pensamento que é evolutivo. Aquele que é remediativo é imediatista. Tome o remédio,
cura sua gripinha e acabou. Não evolui. Vai pegar gripe de novo, porque vai andar na friagem, não vai se agasalhar direito. Tome o seu, sei lá, não vou falar aquele nome que começa com Ozen e termina com pique, né? Entendeu? E que você vai emagrecer. Vai emagrecer a sua gordura física, mas a sua gordura mental continua, né, pesando muito na sua cabeça e não vai adiantar nada, foi só remediativo. Ou foi, como é que é, doutora, generativo, né? Que gera alguma reflexão, mas não é evolutivo ainda, porque a gente quer a evolução das pessoas. E tem uma coisa interessante, Edson e Débora, que é a nossa metodologia. A gente trabalha na metodologia comportamental evolutiva, que trabalha a consciência, a responsabilidade, a evolução e o resultado. Se você consegue passar por esses 4 passos crer, muito né? Acreditar. bem definidos, eu acredito, ou cedo acreditar, que eu consigo mudar. Eu me responsabilizo por essa mudança. Eu evoluo, a partir da responsabilidade, eu tenho um degrau a mais que a evolução. Evolutivo. E quando eu evoluo, eu colho resultados além dos quais eu estava esperando. É interessante, aquela frase, né? Mire a lua e você atinge as estrelas. Então, quando você define essas metas com responsabilidade, com consciência, você evolui e atinge novos resultados. Eu sei que a Débora é uma médica que busca evolução, por isso que eu estou cutucando aqui você para prestar bastante atenção nesse nosso diálogo aqui, não é? Porque não é somente tomar o medicamento, não é remediar, não é tomar o remédio que vai curar você. Você vai ter que pensar o quanto você assume, né, a sua doença, o quanto você assume a origem dela, porque ela vai te acompanhar. É um traço genético muitas vezes, é um traço psíquico que você tem, é um traço neurológico que você tem. Freud já dizia que todas os nossos traumas que ficam recalcados, eles só têm 3 vias para poderem ser expurgados do eu, do ego. A via psíquica, a via biológica, pelo corpo, psíquica, ou neural. Em algum desses 3 pontos você vai ser afetado na sua vida, na sua saúde. E é isso que eu gostaria que também a Débora colaborasse conosco. Eu estou certo? Freud estava certo, Débora? Freud estava certíssimo. Com ele vão ter outros. E olha, eu acho que esse conceito de vocês, como filosofia e organização mental, é uma das coisas perfeitas. Vamos aqui dar um exemplo prático. Então, por exemplo, eu estou obesa. Eu ganhei muito peso, eu passei por um período difícil na minha vida e eu acabei engordando. Não cuidei da minha saúde, não tinha tempo para cuidar da minha saúde, estava cuidando de um ente querido que teve uma doença grave, então eu acabei acumulando gordura. O acumular gordura, gente, significa acumular emoções. Acumular significa estar cheio. Quando eu tomo consciência disso, eu vou ter obrigatoriamente responsabilizar. Olha, agora chegou no momento de eu perder o meu peso. Mas para perder peso eu preciso evoluir. Eu preciso entender os motivos que me fizeram isso. Eu preciso querer mexer na ferida. Eu preciso querer estar presente e consciente para comigo e não para com o próximo. E não é ser egoísta. Pelo amor de Deus, o egoísmo em nada contribui para a felicidade. Isso, tem que ser humilde. Entendeu? O egoísmo só contribui para o seu próprio mal. Então, quando você assume essa responsabilidade e você começa a fazer um planejamento, que aí a gente entende que o planejamento, eu só acrescentaria aí, o planejamento e a ação. Faço o meu planejamento, coloco em prática aquilo que eu preciso, como é que eu vou perder peso, como é que vai ser a minha dieta, como é que vai ser meu cardápio, o que eu vou evitar, que situações eu vou colocar, isso se chama planejamento. Perfeito. Faço o meu planejamento e eu fico feliz com os meus resultados. Eu sempre falo que as pessoas fazem conta errada de perda de peso, porque se ela estava ganhando 2 quilos por mês, quando ela deixa de ganhar quando ela perde 1 quilo, ela perdeu 3 quilos.
Porque se ela não tivesse feito nada, ela estaria mais 2 quilos acima. Então a conta, gente, deve ser de gratidão. Mas a gratidão só existe quando existe evolução. Isso. É aí que realmente reside a nossa referência de tudo que nós estamos falando aqui no nosso podcast, que já está quase acabando. Que está pena. quase acabando, porque é um bate-papo tão legal aqui. E nós recebemos uma visita assim super legal da nossa amiga, da nossa colega, especialista em clínica. E olha, tudo que tem de bom está sendo falado aqui hoje, mas eu quero deixar para vocês aqui. Vamos deixar alguma coisa prática para eles? Vamos deixar alguma. Primeira coisa, eu quero mostrar algumas fotos. Antes de deixar a prática, eu quero mostrar os momentos de bem-estar. Você está bem? E aqui eu quero mostrar alguns momentos do bem-estar da Débora Fortes. Vamos ver aqui algum deles. E ela vai fazendo aqui um pequeno comentário enquanto eu vou mostrando essas fotos, para que você se sinta bem com os momentos dela também. Vamos lá. Olha. Esse foi uma foto tirada em Jeri. Na realidade foi um momento muito gostoso, porque era um momento que eu precisava desacelerar. Tinha acabado de sair da morte do meu pai, câncer do meu marido, em luto. Eu estava numa fase muito difícil e eu precisava desacelerar. Foi uma viagem que eu encontrei amigos incríveis, que eu os mantenho até hoje, e eu tenho muita gratidão a esse momento de desacelerar. Muito bem, vamos para esse aqui agora. Amigos, lembre-se que família é importante, mas amigos também, cultive-os. Porque assim, amigos para dar uma boa risada, amigos para estar. Isso. Amigos é sempre para estar. Escolha com quem você está sentado à mesa. Sabe escolher. Atualização, eu sou compulsiva por leitura, assim, eu acho que Deus e o cérebro, ele nos proporciona uma capacidade infinita de aprender, o quanto nós nos aprendemos aqui hoje, o quanto você aí do outro lado também pode nos ensinar com perguntas, com questionamentos que vai nos fazer refletir e também leva a nossa evolução. Tudo na vida é uma troca, então conhecimento, esse foi um evento muito interessante sobre longevidade 360, que deu um turnover, entendeu? Mental nas pessoas que tiveram lá nesse congresso. Muito bem. Próxima foto. E por último, é o que eu mais gosto de fazer, é andar a cavalo. Que legal, não sabia dessa. Rural, entendeu? Eu sou da zona rural, meu pai é da zona rural. Olha que legal. E esse momento está eu, minha filha, num encontro de mais ou menos, um encontro de mulheres em São Lourenço. 300 mulheres estavam fazendo essa cavalgada nesse dia. Legal. Então, assim, esse momento de estar fazendo coisas diferentes, de se permitir, também é muito bom. Muito. O contato também com a natureza, né? Que sempre reforça. E finalmente, pessoal, as minhas duas preciosidades, que são presentes preciosos. Família. A família. Esses são meus 2 filhos, da qual eu tenho um orgulho imenso de falar que são realmente o meu maior trabalho, o meu maior projeto. É o para filhos. Quem, né? Que nós nos levantamos. Para quem nos levantamos todos os dias, né? Entendeu? Olha, eu fico assim, extasiado quando eu vejo alguém que também tem como valor a família, porque eu sou uma pessoa muito família também. Eu, Liliane, um dos maiores valores da minha vida é família. Depois, assim, não necessariamente nessa mesma ordem, até família, Deus, trabalho e o conhecimento, para mim, também é muito importante. É um dos valores que norteiam a minha vida. Eu acho que norteiam todo mundo. É que às vezes, quando a gente fala de família, as pessoas, às vezes família, amigos também é uma família, mas todo mundo tem a necessidade do pertencimento. Isso. Que a gente não se furte ao direito de pertencer, que a gente não se acovarde. Exatamente. Porque a covardia é que nos faz ter medo de ter família, a covardia se faz ter medo de ter amigos. Nós somos covardes com nós mesmos. É verdade, é verdade. E lar é onde você se sente bem, onde você está bem. Não é? Muito bom. Pra gente encerrar, já que nós falamos aqui, eu vou encerrar de 2 formas. Primeiro, dando dicas práticas. Eu vou dar uma dica prática. Ok. Vou pensar numa dica prática. Eu sei que a doutora Débora tem uma dica prática para você
voltar, né, a se reconectar com o seu eu, a essa atenção plena que você tem que dar a si, e desconectar-se, desacelerar-se dos seus pensamentos. Sei que a Liliane também tem, vamos ouvir. Mas a minha primeira dica, presta atenção nisso aqui, ó. Se você estiver com pensamentos muito acelerados, a sua cabeça está confusa, é muita coisa, porque são mais de 1.500 imagens. Não sei se você sabia. Nós conseguimos, né, ouvir até 1.500 palavras por minuto. Ouvir. Até 1.500 palavras por minuto. Mas os nossos pensamentos, eles beiram de 3.000 a 5.000 pensamentos por minuto. É muita coisa, é muita informação. Então eu tô aqui com a minha cabeça, aquele turbilhão de emoção, de pensamento. Para um minuto, respira, fecha os olhos e pensa no seguinte. Só faça essa pergunta para você. Qual é o meu próximo pensamento? E repita 3 vezes. Qual é o meu próximo pensamento? E mais uma vez, qual é o meu próximo pensamento? Você vai perceber que os pensamentos, naquele momento, exatamente naquele exato momento que você faz essa pergunta para si mesmo, para si mesma, eles irão se aquietar. É como se eles desaparecessem milagrosamente da sua vida. Parou para pensar nisso? Então fecha os olhos. Qual é o meu próximo pensamento? Qual é o meu próximo pensamento? Eu não consigo nem pensar no que eu vou falar agora. Eu tenho uma dica legal também. Eu, às vezes, acordo de madrugada e com muitas coisas, o que eu vou fazer amanhã? E eu aprendi uma técnica que eu gostei muito e pratico quase sempre quando acordo. É assim, respira, tudo começa pela respiração e relaxamento do corpo. Frutas com a letra A. E começa a pensar. De repente você muda objetos com a letra A. Coisas, enfim, você vai construindo. Tá jogando stop de madrugada, por um acaso? É isso? De madrugada. Isso daí tá fazendo. Porque a hora que eu vejo já é o dia seguinte. A hora que eu vejo, gente, já é o dia seguinte. Você dorme porque você apaga aquele monte de pensamentos mudando o foco. Jogue stop de madrugada. Essa é a dica da Liliane, hein? Dica da Liliane. Muito bom. Lembre-se de respirar. Muito bom. Para começar a jogar stop de madrugada. E você, doutora? Eu vou dar uma dica que quem me conhece sabe a dica que eu dou sempre, o tempo inteiro. Mas não é uma dica. Na realidade, é para que as pessoas entendam o seguinte. Eu também já tive aí do outro lado. Eu também já tive num poço de ansiedade que eu não sabia nem se eu iria conseguir vencer o dia de hoje. Foi quando eu lembro que eu falei que é preciso desacelerar e fazer um stop. Então, foi nessa época que eu comecei a praticar uma coisa que eu vou ensinar aqui para vocês. Às 5 horas da tarde, escolha um horário. O horário que for mais conveniente, ali a hora que você termina seu trabalho, a hora que as crianças não estão dentro de casa, um horário. Para mim, 5 horas era um horário bem interessante. Então, às 5 horas, eu refletia sobre tudo o que me aconteceu aquele dia. Mas, principalmente, o que aquilo me causou de emoção. Se aquilo tinha me causado ansiedade, se aquilo tinha me causado tristeza, se aquilo tinha me causado angústia. E analisando aquilo, para cada situação, eu fazia uma escolha. Não para aquilo que eu já tinha tomado, mas sim para a escolha do amanhã. Então, se eu tinha discutido, se eu tinha me comportado de uma maneira equivocada ou me colocado de maneira, eu me permitia a corrigir para o dia de amanhã. Então, quando você para a sua cabeça em algum momento e você permite olhar para si próprio, ver seus acertos e ver seus erros e, melhor ainda, se permitir evoluir. Se você, de início, faz isso, se você tiver dificuldade, põe escrito. Faz uma carta de gratidão também, entendeu? Agradeço põe o dia, papel, dedico a quem, não é? Põe no papel aquilo que você fez de bom e aquilo que você não gostou muito durante o dia. Mas para aquilo que você não gostou, se propõe a mudar. Talvez no outro dia você faça o mesmo erro. Muito bom. No outro você vai errando. Mas, gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, dizia meu avô. Se você praticar, vai chegar um dia
que é tão automático que você vai começar a fazer isso se corrigindo no momento do erro. Que legal. E aí você vai pedir desculpa. Minha mãe também dizia que quem não tem cabeça, a perna cansa. Verdade. Então, eu espero que você comece a ter um pouquinho mais de cabeça para o seu corpo não cansar, para o seu corpo não estressar junto com essa cabeça, né? Tivemos aqui 3 cabeças pensantes, a minha, da Liliane e da doutora Débora Forte aqui conosco, nessa noite maravilhosa de segunda-feira. Eu espero que você tenha uma semana linda, abençoada. Mas antes de nós terminarmos, doutora Débora, olhe para aquela lente da verdade ali, diretamente nela, porque eu vou fazer uma pergunta para você responder, diretamente na lente da verdade. Não olha para mim, é lá na lente da verdade. O que é estar bem? Eu fiz um curso, né? Na realidade eu fiz uma pós-graduação em espiritualidade, propósito de vida e carreira, e a minha discussão durante os últimos 5 anos era o que estar bem. Para mim, é estar em paz. Eu não gosto de nada que atrapalhe a minha paz. Pela minha paz, eu excluí pessoas da minha vida. Pela minha paz, eu incluí pessoas na minha vida. Pela minha paz, eu mudei a mim mesmo. Eu fiz escolhas por mim, pela minha paz. E eu não me tornei egoísta, cultivando a minha paz. Débora, o que é estar bem? É estar feliz, presente, e principalmente consciente daquilo que te faz bem. Muito bem, aí sim, toca aqui. Eu gostei dessa resposta, foi mais direta, objetiva, e eu sempre faço isso. O que é estar bem para você? O que é estar bem para você? E para quem está nos acompanhando aí, siga-nos nas redes sociais. As redes sociais da Débora Fortes também já está aí à sua disposição. Não se esqueçam, o livro Você Está Bem, né? A arte e a ciência do bem-estar, da saúde integral, para você viver uma vida mais significativa, saudável e positiva. Um beijo enorme no corações de vocês, gente. E nós esperamos vocês na próxima segunda, se Deus quiser, e Ele vai querer. Sucesso, excelência e vamos juntos! Tchau!